Bem, então agora veremos as enzimas que são utilizadas para o diagnóstico de doenças cardíacas. Um dos problemas cardíacos mais sérios hoje, na atualidade, é o infarto agudo do miocárdio. Ele se tornou uma das emergências cardíacas de maior morbidade e mortalidade cardiovascular. O infarto agudo do miocárdio é um processo patológico na qual o coração sofre uma isquemia. Isquemia essa que pode provocar lesão da fibra cardíaca. O objetivo de seu tratamento é salvar o miocárdio. E para isso, há necessidade de se diagnosticar o mais precocemente possível esse infarto do miocárdio. Por isso, os marcadores enzimáticos são tão importantes para um diagnóstico precoce e tratamento emergencial. Segundo a Organização Mundial de Saúde, para se diagnosticar um infarto agudo do miocárdio, há necessidade de pelo menos 2 dos 3 seguintes critérios: ou história característica de dor precordial, ou alteração eletrocardiográfica típica do infarto, ou elevação das enzimas produzidas pela fibra cardíaca. Os principais marcadores enzimáticos utilizados para diagnóstico de doenças cardiovasculares são a transaminase oxalacética, que antigamente era chamada de TGO, mas hoje se chama AST, a lactato desidrogenase, a creatinoquinase, seja ela na sua forma total ou seja ela na fração MB, mioglobina e troponina. A aspartato aminotransferase, nós já vimos, é uma enzima bastante utilizada para diagnóstico de doenças hepáticas. É uma enzima que tem por função fazer o transporte de grupamentos amino para síntese ou para degradação de aminoácidos. Além do coração, ela também apresenta-se alterada em problemas hepáticos e assim como problemas no músculo esquelético. Especificamente para os problemas cardiovasculares, ela apresenta níveis elevados de 6 a 8 horas após o infarto agudo do miocárdio. Seu pico chega em 18 a 24 horas e seus níveis se restabelecem à sua normalidade em 4 a 5 dias. Diferente de quando acontecem os problemas doenças hepáticas, a qual o ST apresenta níveis elevados em até 20 vezes o seu valor normal, para os problemas cardíacos, a aspartato aminotransferase ela excede em 5 a 10 vezes os valores normais. Além dos problemas cardíacos, a ST também apresenta-se em níveis elevados em doenças hepáticas, doenças pulmonares e doenças do músculo esquelético. Apesar dela ser bastante sensível, ou seja, 87 a 97% dos pacientes que tiveram infarto do miocárdio apresentam a aspartato aminotransferase elevada, ou seja, apresentam uma boa sensibilidade. Entretanto, em virtude dela ser expressa em diversos outros tecidos, ela é um enzima bem inespecífico. Hoje quase não se usa a AST para diagnosticar doenças cardíacas. Os valores de referência para a ST é até 40 unidades por ml, até 40 os valores são normais, normalmente encontradas no plasma. Acima de 40 unidades por ml é considerado um valor alterado e, portanto, característico de doenças hepáticas ou doenças cardíacas. Outra enzima, já bem mais específica do que a ST para os problemas cardíacos, é a lactato desidrogenase. É uma enzima que promove a catálise reversível do lactato a piruvato e do piruvato a lactato. Essa enzima ela se apresenta em diversas isoformas, são isoenzimas, distribuídas no músculo cardíaco, nos eritrócitos, pulmão, linfócitos, baço, pâncreas, fígado e músculo esquelético. A LDH1 até LDH5 são as 5 isoformas. Essas 5 isoformas apresentam o mesmo peso molecular, o
que diferencia elas é a carga elétrica existente. Portanto, elas têm migração diferente na eletroforese. A LDH1 e a LDH2 são mais encontradas na fibra cardíaca, sendo que no infarto agudo do miocárdio nós temos que LDH1 apresenta-se um nível superior ao LDH2. Para a lactato desidrogenase, o padrão de elevação dos níveis séricos é bem característico para o infarto agudo do miocárdio. Os níveis dessas enzimas começam a se elevar em 24 horas após o episódio de infarto e ele persiste por 10 a 14 dias. Então, ela tem um início precoce e, ao mesmo tempo, é persistente. Uma das formas de aumentar a sensibilidade diagnóstica para o infarto agudo do miocárdio é se fazer a relação entre LDH1 e LDH2. Se essa relação for superior a 0,7, essa sensibilidade aumenta em 99%. Entretanto, não é só no infarto que a lactato desidrogenase apresenta os seus níveis elevados. Além do infarto, também a anemia megaloblástica, choques, neoplasias e hipóxias são doenças as quais contribuem com a elevação dessa enzima. Os valores de referência para a lactato desidrogenase é até 480 unidades internacionais por ml. Acima desses valores é característico de doenças cardíacas. Outra enzima, essa bem mais específica para os problemas cardíacos, é a creatinina fosfoquinase. É uma enzima presente no tecido muscular ou no tecido cerebral, principalmente tecido muscular esquelético ou no tecido muscular cardíaco. O modo de ação dessa enzima é impedir que haja depleção do ATP. Então, ela converte a creatina fosfato, libera a creatina, pega o fosfato e adiciona no ATP, formando ATP. Então, é uma reserva automática, uma reserva muito rápida de síntese do ATP. Essa enzima ela se apresenta em 3 isoformas diméricas, a CKMB, chamada CK3, a CKMM, também chamada de CK3, a CKMB, chamada de CK2, e a CKBB, chamada de creatina quinase 1. Além dessas 3 isoformas diméricas, existe uma outra isoforma, que é a oligomérica, que é encontrada e associada à mitocôndria da célula. A CKBB, a creatina quinase BB, ela é encontrada restritamente ao tecido cerebral. Muito dificilmente ela consegue permeabilidade para passar para o plasma, então ela é raramente encontrada no sangue. A CKMB é uma forma híbrida formada por uma subunidade M e uma outra subunidade B. Ela é mais predominante no tecido cardíaco e a CKMM é encontrada no músculo esquelético. A creatina quinase é uma enzima que ela apresenta um aparecimento precoce no plasma, depois que há uma lesão de um músculo esquelético ou de um músculo cardíaco. Portanto, ela é um excelente marcador para diagnóstico de doenças cardiovasculares ou doenças relacionadas à lesão muscular. Ela pode ser medida na forma de sua atividade total, todas as isoenzimas, mas ela é melhor aproveitada quando é medida as suas frações, as suas isoenzimas. A concentração da creatina quinase começa a se elevar de 4 a 8 horas, atinge um pico em 12 a 24 horas e se normaliza em 3 a 4 dias. É uma ferramenta biológica excelente para diagnosticar o infarto agudo do miocárdio, mas apresenta uma desvantagem, que é o aumento dela com lesões do músculo esquelético e associada ao músculo cardíaco. Além do infarto agudo do miocárdio, a creatinoquinase total apresenta-se elevada nas distrofias musculares progressivas, no infarto pulmonar, na miopatia alcoólica, reações psicóticas agudas e em qualquer evento que promova lesão muscular, com a aplicação de um injetável, por exemplo. Então, antes de qualquer
Antes de qualquer medição da atividade da creatina quinase, a necessidade de saber se não foi feito exercício físico, isso aumenta, isso eleva a atividade da creatina quinase, se foi aplicado algum injetável, que pode também lesionar a fibra muscular e, portanto, aumentar a atividade da creatina quinase. Seus valores de referência para as mulheres é de 170 a 175 nanogramas por ml, para os homens até 180 nanogramas por ml. A creatina quinase para diagnóstico de doenças cardíacas é muito melhor utilizada quando se faz a avaliação da fração MB. Por quê? Porque a fração MB é a mais abundante na fibra cardíaca do que em qualquer outra parte do corpo. Para se ter uma ideia, 20% de toda a CK encontrada na fibra cardíaca é a fração CK-MB. Então, a dosagem da CK-MB é utilizada para verificar a extensão do infarto do miocárdio. Essa creatina quinase, essa isoenzima, ela aumenta a especificidade para doenças do miocárdio e diminui a especificidade quando há lesões do miocárdio e no músculo esquelético, favorecendo assim um diagnóstico mais preciso. Uma das formas de se melhorar essa especificidade é a medição do índice relativo da creatina quinase. É uma relação, é uma divisão entre a CK-MB pela CK total. Multiplicado por 100, nós encontraremos aí um percentual da CK-MB. Isso nos diz que se essa relação for inferior a 4%, significa que é uma lesão do músculo esquelético, ou seja, a CK total é muito maior do que a CK-MB. Se essa relação tiver entre 4% e 25%, o diagnóstico é muito mais provável ser do músculo cardíaco. E acima de 25% nós encontraremos problemas relacionados à produção de outra CK chamada de macro-CK, que veremos mais adiante. Para analisar a CK-MB sérica, nós podemos fazer dois métodos. A chamada CK-MB enzimática, é uma reação enzimática onde a enzima encontra o substrato, forma um produto. Esse produto é utilizado por outras reações subsequentes que vão culminar com o consumo de NADH. Indiretamente, o consumo de NADH vai ser diretamente proporcional à atividade da creatina quinase na primeira reação. Então, vai ser um método colorimétrico. A CK-MB massa é quando se utiliza um anticorpo contra uma fração M. Então, a utilização desse anticorpo contra a fração M irá identificar a CK-MB, uma vez que a fração CK-MB apresenta tanto a fração M como a fração B. Então, nós teremos